Olá, galera! Estamos aqui para fazer uma aula a respeito do módulo 4 para o 7º ano. Eu sou a professora Suzete e nós vamos então falar sobre a representação dos números inteiros na reta numérica. Você já viu aí em sala de aula, nos módulos anteriores, esse conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, que você está conhecendo esse ano. Nele você já tem os números naturais, que até então você conhecia, e agora entra também os números negativos. E nós vamos hoje aprender a representá-los na reta numérica, ok? Então aqui no quadro eu coloquei um resumo daquilo que está na apostila de vocês. É importante vocês terem a apostila em mãos para poder acompanhar essa explicação. E aí, depois você vai poder resolver exercícios através das aulas online, do chat, que você também vai acessar durante esse período, ok? Então, vamos ver aqui. Nessa reta que eu coloquei, nós temos marcados os pontos. Eu coloquei um número 0. O número 0, na reta numérica dos números inteiros, ele é conhecido como origem. Então, a origem da nossa reta numérica vai ser sempre o 0. Reparem que eu coloquei aqui setinhas para a direita, setinhas para a esquerda. Essas setas significam que os números, eles são infinitos, tanto positivos quanto negativos. Alguns livros, em alguns lugares, vocês vão ver essa simbologia, que significa mais infinito, menos infinito. Eu coloquei aqui alguns números marcados. Reparem que eu tenho pontos associados a esses números. Por quê? Cada vez que eu tenho um ponto, esse ponto, na verdade, é a imagem geométrica de um número, tá? Então, numa reta numérica, a imagem geométrica é o número que está associado a ele, e eu chamo de abscissa. Eu coloquei aqui, por exemplo, o número mais 1, mais 2, mais 3 para a direita, e para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Lembrando que essa reta não termina aí, ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu associei ao número 2 o ponto A e ao número menos 3 o ponto B. Portanto, nós podemos dizer que a abscissa do ponto A é o mais 2. Ou simplesmente também dizer que a imagem geométrica é o mais 2. A imagem geométrica é chamada de abscissa, ok? Então, para cada ponto que eu tenho ali, eu tenho um número associado a ele, que vai estar representado na reta numérica, ok? Bem, os números na reta numérica, os números inteiros, eles possuem opostos ou simétricos. Opostos ou simétricos são sinônimos, significam a mesma coisa. E o que eles significam na reta? Eles significam que são números que estão à mesma distância da origem, porém em sentidos opostos. Então, olha aqui o meu esboço novamente. Eu fiz uma reta numérica, a minha origem, o 0, a origem é sempre o 0. E aí eu coloquei aqui, eu assinalei o 4 e o menos 4. Eu tive a preocupação de marcar aqui pontos mais ou menos com a mesma distância. Não coloquei aqui representado o 1, o 2, o 3, mas a gente já sabe que esses pontos representam esses números. Marquei só o 4, que é o que está me interessando no momento. E aqui o menos 4. Reparem, gente, o 4 é o oposto de menos 4. Por quê? Porque esse número 4 ele está à mesma distância da origem do que o menos 4, porém em lados opostos. Então, eu digo que o oposto de 4 é o menos 4. E eu também digo que o oposto do menos 4 é o 4. Se eu falar também simétrico, significa a mesma coisa, tá? Então, para todo número inteiro, eu tenho o seu oposto, com exceção da origem, com exceção do 0, que não tem oposto, tá bom? Agora, a gente vai falar do módulo.
O módulo de um número, prestem bastante atenção para vocês não se confundirem, é a distância deste número para a origem. Gente, se é a distância de um número até a origem, não importa se esse número é positivo ou negativo, essa distância vai ser sempre positiva. Reparem aqui neste mesmo exemplo. O módulo de 4, de mais 4, quando eu pergunto o módulo, você lembra da palavra distância. A distância deste ponto aqui que eu marquei o 4 até a origem é de 4. E a distância desse ponto aqui até a origem também não é de 4? Então, o módulo é a distância. E se é a distância, é sempre positiva, ok? Então, olha lá. Qual a distância, qual o módulo de mais 5? Mais 5. Qual a distância, qual o módulo de menos 5? Mais 5. Então, o que a gente conclui na prática? Que o módulo de um número é sempre positivo. Então, independente se o número que está aqui é positivo ou negativo, o módulo é sempre positivo. Professora, o que são essas barras? É a forma de representar que eu estou pedindo o módulo. Toda vez que eu tenho um número entre duas barras, é porque eu preciso colocar o módulo dele, isto é, o valor absoluto dele, o valor positivo dele. Não confundam o módulo com o oposto. O oposto vai sempre, na prática, trocar o sinal. Então, se eu quero o oposto de mais 5, eu quero menos 5. Se eu quero o oposto de menos 5, eu quero mais 5. O oposto sempre troca. O módulo sempre fica positivo. Se é negativo, claro que vai trocar. Mas se ele já era positivo, ele permanece positivo. Não confunda. E o sucessor e antecessor de um número inteiro, e aí também a reta numérica vai nos ajudar. A reta numérica é uma ferramenta que ajuda a gente nesses pontos da aula de hoje. Em opostos, em módulo, em antecessor e sucessor. Até o ano passado, quando você aprendeu os números naturais, sucessor e antecessor eram chamados de vizinhos, né? Continua sendo. Só que a gente precisa prestar bastante atenção na hora de dar o antecessor e o sucessor, principalmente quando esse número for negativo. Então, para a gente não errar, a gente vai pensar da seguinte forma, que o sucessor é uma unidade à direita. Então, se você tem o número 5, vamos pegar aqui o exemplo, aqui, número 5 não, vamos pegar essa reta que já está pronta aqui. Vamos pegar, por exemplo, o 2, o que estava lá, o ponto A. Quem é o sucessor? Uma unidade à direita do número, fiz uma setinha, é o número 3. Quem é o sucessor do mais 1? É o número 2. Quem é o sucessor do 0? É o mais 1. Quem é o sucessor do menos 1? É o 0. Quem é o sucessor do menos 2? Menos 1. O sucessor do menos 3? Menos 2. Gente, o sucessor, eu caminho para a direita. Ok? Então, eu coloquei o sucessor de mais 5, mais 6. O sucessor de menos 2, menos 1. Ou eu também posso estar representando através dos símbolos maior e menor. E eu coloquei que mais 5 é menor do que mais 6. E menos 1 é menor do que menos 2 é menor que menos 1. Ok? Agora vamos falar do antecessor. O antecessor é uma unidade à esquerda. Então, a gente vai pegar aqui o mesmo exemplo dessa minha reta aqui. E vamos olhar, então, para o ponto A novamente. Eu tenho aqui no ponto A o 2 associado a ele, certo? À esquerda dele, que vem antes do 2, é o mais 1. Do 1 é o 0. Do 0 é o menos 1. Do menos 1 é o menos 2. Do menos 2 é o menos 3. E assim sucessivamente.
Então, o antecessor é uma unidade à esquerda. O antecessor de mais 5, mais 4. O antecessor de menos 2, menos 3. Ou também utilizando o sinal de maior e menor, eu tenho mais 5 é maior que mais 4. E menos 2 é maior que menos 3. A gente tem que prestar bastante atenção em ver o quanto que isso é importante. A gente não se enrolar em saber quem vale mais e quem vale menos nos números inteiros. Um bom exemplo disso é quando a gente fala, por exemplo, da nossa conta bancária. Você imagina que na sua conta você tem R$100. R$100 positivo, né? Mais 100. Na minha conta, eu tenho menos R$1.000. Quem é que tem mais? Você. Apesar de o valor absoluto parecer, né, através do valor absoluto, que é o número 1.000 é maior do que 100, a gente não pode se deixar levar por essa ideia, porque o que vale é a gente perceber que menos 1.000 está muito mais à esquerda da minha reta numérica. Menos 1.000 é um número menor do que 100, que está à direita. Menos 1.000 vale muito menos do que R$100. É melhor você ter R$100 na sua conta do que eu que estou menos 1.000. Eu estou devendo. Está um saldo negativo. Então, nunca vamos nos embolar quanto a isso, ok? A gente também pode pegar como exemplo a temperatura. Você está em um determinado lugar no inverno e está a temperatura de menos 1 grau. Temperatura de menos 1 grau, ela está antes do zero, né? Basta a gente olhar a reta numérica. Porque essa reta numérica, ela está na horizontal. Mas eu posso ter ela na vertical, que é o caso dos termômetros. Eu posso ter ela até meio círculo, em alguns casos de controle de temperatura de carros e outras coisas mais. Então, se você está numa cidade e a temperatura está menos 1 grau, depois, com o passar foi anoitecendo, né? Vamos dizer que durante o dia a temperatura estava menos 1 e foi anoitecendo, e essa temperatura foi para menos 5 graus. Bem, a temperatura estava maior em qual momento? À tarde, quando estava menos 1 grau, ou à noite, que estava a menos 5 graus? Bem, a temperatura estava menor à noite, que estava menos 5 graus. Estava, vamos dizer, mais frio à noite. Então, a temperatura entre menos 1 e menos 5, qual é a menor? Menos 5. Então, quanto mais distante esse número estiver do zero, menor para a esquerda, menor ele vale. E quanto mais distante esse número tiver do zero para a direita, maior ele vale. Vamos ficar bem atentos a essas situações. Eu vou agora dar uma apagada aqui no quadro e a gente vai falar um pouquinho de como vocês podem ver esse conteúdo nos exercícios que você vai encontrar aí na sua apostila, no módulo 4, e que você vai fazer depois de assistir essa vídeo, ok? Lembrando que você também terá aula com a sua professora online, com professores da nossa rede. Você também vai poder tirar dúvidas no chat, mas o mais importante é você não ficar parado, é você não deixar o conteúdo seguir sem você estar nos acompanhando, assistindo aos vídeos, tentando participar. Se você não conseguir participar de algum chat, é importante você pegar a sua apostila, tentar fazer alguns exercícios, ok? Então, que tipo de exercício você vai encontrar? Por exemplo, eu posso pedir que você observe uma reta e eu coloque lá essa reta numérica. Está marcada aqui a origem. E, por exemplo, eu tenho os pontos aqui distantes e eu tenho aqui mais 1, mais 2, mais 3
menos 1, menos 2, menos 3. E aqui eu tenho o ponto marcado, por exemplo, a letra M de mamãe. E eu tenho aqui marcado a letra P de pato. E eu pergunto a vocês, tipos de exercício que vocês podem encontrar. Qual é a abscissa do ponto M na reta numérica? Determinar a abscissa é você determinar qual é o número que está correspondendo ali, qual é ali o lugar geométrico daquele número, daquele ponto, do ponto M. Isto é, qual é o número que está ali. Então, qual é a abscissa? É o mais 3. E se eu perguntar do ponto P? Menos 2. Então, determinar a abscissa é você determinar o número que está ao ponto. Beleza? Que outro tipo de exercício nós poderemos ter? Eu posso pedir que você determine, por exemplo, o oposto. Determine para mim o oposto do 3, do mais 3, do ponto M. Quem é o oposto do mais 3? Bem, o oposto é o número que está à mesma distância da origem, do 0. Então, quem é que está à mesma distância em sentido oposto? É o menos 3. Ok? Eu posso, ao invés de escrever determine o oposto, determine o simétrico, eu posso escrever da seguinte forma. Posso colocar um sinal de menos, colocar o número que eu quero pedir o oposto entre parênteses, com esse sinal do lado de fora. Isso significa que eu estou pedindo o oposto daqui. Então, o oposto de mais 3 é menos 3. Então, isso aqui é uma forma de eu estar pedindo, através do exercício, o simétrico, o oposto. Eu também posso pedir num exercício que você determine o módulo. Então, suponhamos aqui que eu peça o módulo de mais 3. Eu já sei que o módulo de mais 3 é o próprio mais 3, porque módulo é a distância, e distância é sempre positivo. Eu também posso representar o módulo de uma outra forma, que eu já expliquei anteriormente, que é através de barras. Então, quando eu tenho barras e um número, eu estou pedindo que você determine o meu módulo. Então, o módulo de mais 3 é mais 3. Então, percebam a diferença. Oposto, eu tenho um sinal de negação e parênteses. No módulo, eu só tenho a barra, ok? Então, isso são diferenças que vão aparecer nos exercícios e que você precisa saber. O que mais que a gente pode ter aí nos nossos exercícios? Eu posso pedir o sucessor e o antecessor. Então, se eu peço aqui, e determine o sucessor de, por exemplo, mais 3. Bem, o sucessor de mais 3, uma unidade a mais, é o 4. O sucessor do 0, mais 1. O sucessor do menos 1, 0. O sucessor do menos 2, menos 1. O sucessor do menos 6, menos 5. É só você lembrar da sua reta que o sucessor ele vai sempre caminhando à direita do número. Então, se, por exemplo, o menos 6 está aqui, quem é que vem antes dele? O menos 5. Então, a reta ela vai ser essa ferramenta de ajuda para você. E eu também posso dar um exercício de antecessor. Antecessor. Então, se eu peço o antecessor de mais 2, antecessor, uma unidade para a esquerda, mais 1. Antecessor do 0, menos 1. Antecessor do menos 2, menos 3. Antecessor do menos 10, sempre caminhando para a esquerda, menos 11. E assim sucessivamente. Então, galera, fiquem atentos
a essas dicas da videoaula. Você também vai encontrar problemas contextualizados, onde você vai precisar utilizar esses conhecimentos que a gente está utilizando aqui, tá bom? E aí, a reta numérica sempre vai ser uma companheira. Lembrando que, às vezes, essa reta, você pode visualizá-la de forma vertical. Para encerrar, eu vou dar um exemplo de uma história de um elevador, né? Então, eu vou dar um passo a passo e vou perguntar para você aonde que o elevador parou. Então, João pegou o elevador no térreo. O térreo simboliza o zero, o andar zero. E aí, ele subiu 5, foi até o 5º andar. Chegando no 5º andar, ele desceu 3 andares. E depois, ele desceu 5 andares. Onde ele parou? Você pode fazer um desenho. E você imagina, no caso aqui, que esse prédio ele pode ter subsolo, andares que são abaixo do térreo. O térreo é a minha origem, que eu vou chamar de 0. Eu disse que o João foi até o 5º andar. 1, 2, 3, 4, 5. E que depois ele desceu 3 andares. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele parou no 2º andar, ok? Então, ele desceu 3 andares e parou no 2º andar. E depois, ele desceu 5 andares. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde ele parou? Se aqui era o térreo. Bem, vamos botar a numeração? Aqui é o primeiro, aqui é o térreo, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, ele parou no subsolo, no 3º andar, abaixo. Ok? Porque existem muitos prédios que são assim, inclusive com garagem. Galera, é isso daí. Um bom estudo. Até o próximo módulo. Tchau, tchau!